precisar. Por aí. E daí tu coloca no... Olá, pessoal. Muito boa noite. Muito feliz em estar com vocês aqui em mais uma edição do Omunga Live, com transmissão simultânea, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Tivemos um problema aí com como é que se diz, com o link junto ao Instagram, mas já estamos vendo o que está acontecendo. E quero lembrar que o objetivo dessas edições do Omunga Live é a gente conseguir potencializar energias positivas, um pouco também de inspiração nesses dias de pandemia, que na verdade, né, pessoal, a gente já começa a entrar numa relativa normalidade, né? Eu acho que quando o assunto era novidade, eu acho que tinha um pouco mais de tensão, mas só que, de maneira particular, eu penso que quando a gente pensa, né, em autoconhecimento, em desenvolvimento humano, isso é válido para qualquer tipo de momento, circunstância das nossas vidas, e é por isso que a gente já começa a tornar essas reflexões um hábito entre os nossos dias. Quero mandar um abraço aí para Maria Jatir, que já está ligada, a Clarice também, que já tá ligada, tanto no Facebook como também no YouTube. E quero lembrar que nessa próxima quarta-feira nós vamos ter uma edição do Omunga Live, no próximo domingo também. Quero convidar você para ficar sintonizado nas nossas redes sociais, para vocês acompanharem a programação dessa semana, ok? E um beijo especial para os nossos assinantes que, a partir dessa semana, receberam uns kits bem legais do Omunga Box. E se você não conhece o Omunga Box, entra lá no site da Omunga e conhece também. Pessoal, quero convidar vocês para compartilharem essa live nas redes sociais de vocês, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Quero dar um abraço aí também para a dona Albertina Pravato, mãe do nosso querido Gil, a dona Laide Fernandes também, uma audiência altamente qualificada. Pessoal, dê uns minutinhos aí nesses recadinhos iniciais para que a gente conseguisse ter algumas pessoas nos assistindo. Vou começar enquanto as pessoas vão entrando e se conectando com a nossa mensagem. E para iniciar o diálogo, quero apresentar para vocês a Rosiane Duarte. A Rosiane Duarte, ela é especialista em desenvolvimento humano. Não vou me aprofundar muito na apresentação dela, que eu quero que ela se apresente, mas quero começar comentando que eu conheço a Rosiane, eu acho que para 15, 20 anos. Eu sou muito amigo do irmão dela, do Paulino Duarte. Para quem não sabe, eu trabalhei durante muito tempo na área da comunicação, na área da propaganda, em rádios, na área comercial de rádios. O Paulino, que é irmão da Rosiane, trabalhava também na área de eventos, na área de comunicação, enfim, era promoter, depois começou a trabalhar numa das maiores casas noturnas aqui da cidade, e a vida foi seguindo e acabou que eu comecei a ficar mais próximo da Rosiane do que do Paulino. O Paulino me deixou de herança a Rosiane. E a vida vai tomar alguns caminhos que a gente não sabe bem porquê, mas fica super feliz. E eu sou super grato porque a Rosiane colabora comigo muito antes da Omunga, e depois que a Omunga nasceu, ela passou a ser uma voluntária, uma entusiasta, né, uma mentora também. Então, Rosiane, seja bem-vinda à nossa primeira live juntos, né? Espero que seja a primeira de várias. Antes de passar a palavra para você, eu quero frisar o kkk da Camila, que ela deve estar achando muito engraçado isso, né? A Camila, a esposa do Paulino. Ô, Camila, tu tá de que time, Camila? Pô! O kkk dela deve estar achando muito engraçado, nós dois aqui. Rosiane, seja bem-vinda, muito obrigado pelo teu tempo. Eu me sinto muito honrado em ter esse momento com você, com esse objetivo de inspirar, de potencializar uma mensagem positiva nesse momento onde as pessoas buscam avaliações, revisam presente, passado, futuro, e você, né, como uma especialista no desenvolvimento humano e também na positividade, acaba sendo altamente oportuno dessa conversa. Queria que você se apresentasse aí para a galera e contextualizasse, reforçasse essa contextualização que eu fiz em termos da tua relação aqui com a Omunga. Então, tá bom. Boa noite, então, Pascoal. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora, né? E eu quero te agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho sobre
esses pensamentos a respeito da emoção, dos sentimentos e a questão da psicologia positiva, da busca pelo bem-estar e da felicidade, que nesses momentos agora eu acho que são temas muito recorrentes, né? As pessoas estão buscando muito, estão querendo entender muito como que a gente se aproxima disso. E colocar o tema, né, que eu sugeri para a gente falar, que é a humanidade aumentada, tem uma relação muito grande com tudo que eu tenho vivido e tudo que eu tenho estudado agora nesses últimos tempos, e eu acho que é bem importante a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu não quero romantizar a pandemia, né, e todos os aspectos da pandemia, mas eu percebo que a gente está vivendo um momento muito próprio e muito... ele é um momento muito legal enquanto humanidade. A gente passou por muito tempo que a gente foi se desumanizando por conta do nosso dia a dia de trabalho, pelas exigências, né, e tudo que a gente acabou vivendo, e observando as pessoas, a gente viu que existiu um adoecimento, existiu um distanciamento daquilo que é o mais humano, né, a capacidade que a gente tem de sentir, de pensar naquilo que a gente sente. Então, olhando para o mundo como um todo, a gente tem, nos nossos sistemas, a gente tem 3 grandes rupturas, e essas 3 grandes rupturas, com a pandemia, a gente acabou fazendo um processo natural de resgate e de reumanização, que eu acho muito interessante a gente começar a falar disso, misturando um pouquinho com essas novas teorias que estão vindo, assim, né, do novo normal, o que está vindo ali pela frente, um pouquinho do medo do que vem depois da pandemia, como que a gente se estrutura, já que tudo mudou. E eu penso que esse novo normal vem com um novo humano também. Porque, como eu te falei aí das 3 grandes rupturas, né, a primeira grande ruptura dos sistemas que a gente tem é a questão do ambiente, né, do ambiental, a questão do meio ambiente. Então, assim, a gente viveu muito tempo e a gente vive utilizando 150% dos recursos naturais que a gente tem. Então, a gente está fazendo um empréstimo para o futuro, um empréstimo muito caro para o futuro, quando a gente utiliza todos esses recursos. E a gente vive como se a gente não... como se o ambiente, sobre a natureza está lá e eu não pertencesse à natureza. Todos os problemas que a gente vive nesse desgaste não pertencem à nossa vida, porque a gente tem uma vida muito corrida, a gente não precisa olhar para isso, né? Está distante, então eu nunca quis olhar para isso, né? A segunda grande ruptura que a gente tem nos nossos sistemas é o do eu com o outro, né? Das relações do social. Então, assim, o outro está sofrendo, mas se eu não estou sofrendo, está tudo bem, assim. Então, aquela máxima de farinha pouco, meu pirão primeiro, acaba acontecendo muito naturalmente. Eu sei que existe dor lá fora, eu sei que existe dor, mas eu não me importo tanto com essa dor. Se eu estou bem, eu vou levando a vida desta forma. E a gente tem um grande distanciamento aí, né? Então, olhando para as pesquisas, nós temos uma desigualdade social muito grande. Eu falo isso porque eu sei que é uma dor que tu também compartilha. Então, a gente percebe que existem muitas pessoas que vivem, quando tem uma refeição, não sabe quando vai ser a sua outra refeição, quando vai fazer a próxima refeição. Então, vive em situação de muita dificuldade, de extrema pobreza. E a terceira grande ruptura é a questão emocional, eu comigo mesmo, uma crise de propósito, né? Então, isso se reflete na quantidade de pessoas que estão adoecendo emocionalmente, com depressão, com problemas emocionais, com crise de pânico, problema de ansiedade, suicídio, o número de suicídio aumenta cada dia mais, as pessoas com automutilação. Então,
o mundo vivendo nesse aspecto e do jeito que estava caminhando, e a gente muito acelerado, pensando nas nossas vidas, o que a gente ia fazer, o que precisava ser feito, buscando os nossos superpoderes para poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente se distanciou de todas essas coisas que fazem parte da nossa vida. E a pandemia, ela traz um fenômeno onde as pessoas, elas, sem querer, elas se aproximaram dessa correção. Elas começaram a fazer o caminho de volta da humanização. Então, a gente percebe assim, em termos de meio ambiente, em pouco tempo que a pandemia entrou e jogou, né, colocou a gente para dentro de casa novamente, então a gente já viu que teve animais passeando nas ruas, teve a situação em Veneza, né, que aqueles canais começaram a ser, novamente, ter peixes que não tinham mais, a gente já viu que baixou muito a poluição, nossos desejos de estar perto da terra é muito grande, e a gente, dentro de casa, a gente começa a pensar que a gente gostaria de passear nos parques, a gente gostaria de estar na praia. Eu vi agora uma enquete de uma pessoa no Insta que falava assim, qual que é o meu desejo pós-pandemia? Praticamente 90% das pessoas falaram que gostariam de ir para a praia, que gostariam de andar de bicicleta, de sentir o vento no rosto, de poder andar descalço com os filhos. Então, nasceu um desejo aí, veio um despertar de uma nova consciência, de um novo humano, olhando para isso no que diz respeito à natureza. No que diz respeito ao social, eu acho que aqui a gente teve o maior impacto da pandemia, que a gente começou muito a observar que as pessoas passaram, sem querer, a desenvolver aquilo que as universidades chamam hoje de competências socioemocional, que são as soft skills, ou também pode ser chamado das human skills, que é a compaixão, que é a empatia, que é a resiliência. Uhum. Agora, Rosiane, tu traçou um paralelo, como é que se diz, um storytelling muito bacana, né? Você falou sobre meio ambiente, desigualdade social, desenvolvimento humano, e já estava trazendo essas referências, mas só que há uns minutinhos atrás, alguns segundos atrás, né, você falou sobre consciência, né? Você acredita que a sociedade, né, que a humanidade está consciente disso? Porque essa tua fala, esse teu pensamento, essa tua narrativa, essa tua realidade, que é a minha também, de várias outras pessoas, né? Semanas atrás, conversei com o Helder, que é fundador do Instituto Flow de Positividade, que tem o mesmo pensamento, né? E multiplica isso. E eu percebo que muitas pessoas pensam como a gente. Mas qual que é o nível de consciência que você acredita que a sociedade ela possui? Será que esse chacoalhão foi suficiente, Rosiane? Ou será que a gente vai ter que sofrer mais ainda para conseguir olhar para dentro, né, para reavaliar e, consequentemente, né, melhorar a nossa relação com o meio ambiente, com a desigualdade social, com o desenvolvimento humano? Na tua percepção, eu sei que talvez é uma pergunta complexa, né, mas como é que se diz o termômetro aí na tua percepção? Bom, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e pelas potencialidades humanas. Eu acho que a gente não erra porque a gente quer, a gente erra porque a gente é levado por uma corrente ou por aquilo que é o normal. Então, a gente não parava para pensar. Eu acho que a consciência, ela está nascendo se ela já não nasceu nas pessoas. Porque a gente viu que é possível ter relações melhores. Tem uma historinha, assim, que eu acho muito bonita, de uma pessoa que relatou que quando começou a pandemia, ele perguntou para o filho, ele chegou para o filho de 14 anos e perguntou para ele assim, tá, o que nós vamos fazer agora que a gente tem tanto tempo livre? Aí o filho, né, olhou para o pai e falou assim, vamos pintar a casa. Aí eles falaram, tá, vamos pintar. Aí compraram tinta e tal, e ficaram lá pintando a casa por algum tempo, pai e filho. E aí, e ele relatando da experiência, como foi essa experiência, né, de estar com o filho, pintando, né? E aí, de repente, foi perguntado para ele assim, quanto tempo tu não tinha esse tempo de qualidade com o teu filho? Ele falou 14 anos.
Então, assim, ó, eu tenho certeza absoluta que para nós esse período agora vai ser um período que vai ter uma marca não muito boa, porque a gente foi obrigado. Aí entra a resiliência também, que é outra das soft skills. A gente foi obrigada a desacelerar, a entrar para casa, a cuidar. A gente está saindo de máscara, a gente tem que cuidar dos nossos idosos, a gente tem que cuidar das nossas crianças, a gente tem que cuidar com a nossa higiene muito mais. Eu acho que tudo isso jogou a gente para uma nova consciência, né? E apesar de tudo isso que está acontecendo, eu acho que as nossas crianças vão ter uma referência muito boa. Elas vão lembrar de um período em que os pais tiveram hora de qualidade com eles, que tiveram tempo para ficar com eles, que inventaram um monte de brincadeira para poder ficar perto. Então, eu acho que as nossas referências de ser humano vão ficar muito modificada, e eu acho que muito positivamente modificada por tudo isso que a gente está vivendo agora. E a consciência vem quando eu vejo que a minha dor, porque eu tenho uma dor, né? Eu precisei desacelerar, né? Eu sou uma consultora, trabalho presencialmente com empresas, tal, então eu precisei desacelerar. Só que como eu precisei desacelerar, muita gente em volta de mim também desacelerou. E o que a gente vê é um movimento de olhar para as outras pessoas, então, e ver o que a outra pessoa está precisando. E aí a gente vê campanhas, uma amiga minha em São Paulo trouxe uma situação que eu vi por aqui também, que era do varal solidário. Então, as pessoas pegavam comida, colocavam lá dentro da sacolinha para as outras pessoas buscarem. Muita gente começou no processo, nesse processo, a olhar que a dor do outro poderia ser maior que a sua, né? A cuidar do pessoal da área de saúde, né? Então, muita gente começou. Teve um movimento que eu achei muito interessante de empresários em Joinville, na época, logo no começo da pandemia, que os caminhoneiros, eles eram os únicos que estavam circulando, e aí aqui no posto Rudinick, alguns empresários se reuniram, compraram alimentos e começaram a preparar os alimentos para poder entregar para essas pessoas que estavam na estrada. Então, assim, a gente aumentou muito o nosso repertório de compaixão, de empatia, de simpatia com as pessoas, e a gente experimentou isso de uma outra forma, né? E aí, concluindo a minha resposta para ti, eu acho sim que as pessoas se conscientizaram, porque a partir do momento que a gente experimenta a compaixão, e veja, né? Quando a gente tem empatia com alguém, a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente tem compaixão por alguém, a gente aciona no cérebro algumas partes que colocam a gente em movimento. Então, a compaixão põe em movimento. A Omunga, né? Esse sonho vivido, compartilhado por muitas pessoas, né? Inclusive, já tive oportunidade de trabalhar em loco lá no sertão. Esse sonho, ele é um sonho movido à compaixão. Só que durante algum tempo, tu deve ter sentido assim meio estranho no ninho, porque tu estava com compaixão e a sociedade ainda não tinha desacelerado. Só que hoje, quantas pessoas no teu meio, tu já percebe que já se mobilizaram para fazer alguma coisa? Sim. Uhum. E aí, eu já quero... Desculpa, conclui, perdão. E aí vem uma outra coisa, que quando a gente tem uma ação para ajudar a outra, a gente também mobiliza no nosso cérebro algumas áreas que também dá prazer. Então, a hora que a gente sente isso, que a gente começa a praticar essas atitudes olhando para o outro, a gente também experimenta uma sensação muito prazerosa. Que tu sabe muito bem como é que né? Eu já quero voltar nesse ponto, Rosiane, sobre o altruísmo, mas, bom, quero mandar um abraço para o Paulino, acho que a família Duarte inteira está assistindo, a Clarice acabou de...
A Clarice acabou de escrever aqui que somos todos um, né? E a arte tem um papel fundamental sobre isso, e a formação da Almunga tem um pouco, né, dessa educação cultural. Mas o Zene queria voltar um pouquinho antes, né? Porque apesar de você ter todo esse dom, né, esse conhecimento sobre desenvolvimento humano, você veio da área de relações humanas, né? Veio da área de RH, que tem também consigo, né, uma burocracia muito grande de papéis, de rotinas, de processo, né? Você já passou pela Marcegalha, você já passou pelo Beto Carreiro, você já foi consultora, você atende pessoas de maneira individual, né? Mas lá atrás, né, quando eu te via lá na Marcegalha, correndo para cima e para baixo, organizando tudo, e aquela burocracia, aquela complexidade, como que se humaniza o departamento de RH, Rosiane? Como que se potencializa esse pensamento que você compartilhou com a gente diante de tanto processo, diante de tantas rotinas que muitas vezes, né, não são tão humanizadas, né? Como que é o equilíbrio dessas questões? Comenta aí com a gente. É assim, ó, eu acho que existe um movimento muito grande. Esses dias eu estava conversando com alguns executivos também, na narrativa de todos falava assim, ó, tinha uma época, profissionais de 20 anos atrás, que entraram na área de recursos humanos muito tempo atrás. Eles diziam assim, eu já cheguei a fazer, tipo, 20 justa causa numa semana. Aí a outra pessoa, que hoje é CEO de uma empresa, falava assim, eu já fui do tipo de dar porrada na mesa. Existiu uma época em que esse tipo de prática, né, do líder autocrático, ele era aceito, ele era normal dentro das empresas. Só que hoje, com essa mistura toda que aconteceu, de todas as gerações, que tem propósitos diferentes, que tem desejos diferentes de encontrar felicidade dentro da empresa, é o que motiva uma pessoa da geração milênio, não é a mesma coisa que motiva a pessoa da geração X, então tem uma pegada muito grande aí, e as organizações, elas já começam a perceber que elas precisam se envolver com a questão da pessoa, não está sustentável do jeito que está. A empresa, elas estão muito aceleradas, e muitas vezes até descartando uma das coisas que eu acho mais importante agora, que é o seguinte, quem entrega a proposta de valor de uma empresa são as pessoas. Então, é muito importante que as empresas comecem a perceber que a experiência desse colaborador, ela tem que ser uma experiência agradável, onde tem que ter um resgate muito grande da competência deles, das forças deles. O líder, ele tem que conhecer quais são as potencialidades das pessoas, ele tem que recrutar na hora certa, ele tem que levar sentido para as pessoas. Então, tem que ser congruente o que as pessoas pensam, né, a respeito da empresa e dessa entrega de valor, e tem que ter propósito. Então, as empresas hoje, elas precisam trabalhar muito na comunicação, trabalhar com um planejamento muito alinhado e com as lideranças engajadoras, porque quando tem engajamento, cria aí um processo, um fenômeno chamado campo social, onde a gente deixa de ser a gente para ser uma outra coisa, né, que cria uma inteligência grupal, e que daqui a pouco a gente está num processo na empresa que a gente não sabe mais se a ideia foi minha, foi tua, foi da outra pessoa, porque a gente já criou essa inteligência maior. Então, nesse momento, o grande desafio das empresas, para elas se tornarem sustentáveis, né, dentro desse processo, é olhar para o humano como humano, entender onde ela pode melhorar em todos esses processos, mas que a gente precisa melhorar a experiência do colaborador dentro da empresa. Porque se a experiência dele for boa, isso transborda, e a gente consegue causar uma boa experiência para o cliente. Caso contrário, não é congruente. E aí a gente vê que tem ruptura e tem adoecimento. Tá pronto isso? Ainda não. Eu acho que é um caminho que precisa ser percorrido, mas eu percebo hoje dentro das organizações que isso já faz muito mais sentido, que as organizações já sabem que precisam das pessoas para serem sustentáveis. E Rosiane, e como que a positividade, né, como que a psicologia positiva
como que o propósito das empresas também temperam, né, essa transformação. E tem pesquisas já vindo, Pascoal, dizendo assim que as empresas que são mais rentáveis no mercado, que têm mais retorno do seu investimento, são as pessoas que têm um propósito de marca bem conceituado. As empresas, né, que têm um propósito, é isso? As empresas que têm propósito de marca bem conceituado. Então, assim, ó, é um processo, é um momento de transformação que o mundo corporativo ele está vivendo hoje. Então, a gente tem indústrias que vieram dentro de uma rotina de trabalho, onde tinha muito essa questão do líder com microgerenciamento, muito comando e controle. Só que a gente está vindo aí, a gente está aprendendo muito com com esse pessoal que está vindo de startup, que não é isso mais que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam saber qual que é a transformação social, qual que é o legado que essa empresa quer deixar. E a partir do momento que isso fica claro na cadeia, e que o colaborador entende qual que é o papel dele no planejamento dessa empresa, no planejamento estratégico, porque pode ser qualquer cargo, mas se ele sabe qual que é o valor da entrega dele, ele sabe que ele está pertencendo para um todo, né? E ele vai fazer aquilo muito bem feito, porque ele sabe que o cliente dele também precisa ficar feliz para poder voltar. Então, temos espaço de trabalho. Mas é um desafio, né, Rosiane? Porque a comunicação da Umunga, particularmente, eu sou suspeito para falar, eu acho muito boa. Ela atrai, ela gera curiosidade, ela gera desejo, né? Mas não foi nenhuma nem duas vezes quando as pessoas vieram trabalhar dentro da Umunga e perceberam que não é a terra da fantasia, né? Que não tinha criancinhas africanas correndo ao redor da mesa, né? Que o in loco leva muito tempo para acontecer, né? E que quando você chega lá na causa, que é onde a Umunga está incubada, as pessoas percebem que tem um DRE na parede, metas, objetivos, execução, né? Cara, a gente vê a paixão do cara assim indo, assim, porque, né, imagens, fotos, viagens, histórias, relatos, né? Mas, sei lá, daqui a pouco, quando o cara vê que não é o mundo da fantasia, né, espana, né? Mas sabe o que é? Mas só para concluir, daí eu já tenho mais uma pergunta para te fazer. E principalmente, Rosiane, essa meninada jovem que está chegando, né? Que daqui a pouco você não supra a expectativa dessa meninada jovem, né? Que é tudo para ontem, né? Chega, já quer sentir, já quer viver, já quer experimentar, já quer executar com pouquíssimo conhecimento, né? E daqui a pouco, não, já não serve mais para mim, pensei que fosse diferente, acho que vou empreender, acho que, enfim, né? Então, te devolvendo a palavra agora, duas questões, né? Primeiro que essa coisa do propósito tem toda uma questão de processo, tem toda uma questão de método, tem toda uma questão de entrega, e depois dessa galera que está vindo nessas batidas aí da startup, que é tudo rápido, né? Espana rápido demais. Como é que se encontra esse equilíbrio? Desculpa, te interrompi, meu anjo. É desafiador. Lidar com pessoas é sempre, assim, ó, essa tua pergunta aí, pergunta de $1 milhão, né? Então, o desafio de gestor, tá? Apesar de tudo isso, não desconsiderar o fator humano. E outra coisa que é o mais importante, é assim, ó, a pessoa tem que saber o que é a contribuição dela. Tá? Ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser olhada e ela tem que saber qual que é a contribuição que ela está dando para aquela empresa. Porque quando tu entra numa organização e que tu vê, assim, que o teu trabalho tem retrabalho porque não tem clareza, não sabe porque está montando aquela planilha, não sabe porque faz reunião toda segunda-feira, né, tem hora que a liderança está bem, mas tem hora que a liderança não está bem. Com todo esse meu processo de trabalho, né, eu tenho 20 anos trabalhando como executiva de recursos humanos, eu passei por algumas organizações, e eu tenho, assim, ó, muita referência belíssima de liderança, que consegue dar sentido para o trabalho, que consegue fazer o engajamento, que consegue ter
pulso e falar o que precisa ser feito, porque não é mundo da fantasia, trabalho é trabalho, né? Então a gente tem entrega, a gente tem as nossas missões pessoais dentro da empresa, só que o que a gente vê acontecendo é um despreparo de pessoas liderando pessoas. Então, o humor interfere, um sistema assim que é muito batido agora. Tem uma teoria vindo muito legal aí do MIT que se chama Teoria U, que fala muito sobre essa questão de a gente mudar do egossistema para o ecossistema de trabalho. Então a gente ainda percebe as pessoas muito egóicas no ambiente de trabalho, querem sua valorização. Então esse processo todo precisa mudar, porque essa rapaziada que está vindo aí, um senso, né, de rapidez, de agilidade muito grande, mas eles sabem o que eles querem, né? Eles não querem mais ser CLT, eles querem poder entregar um monte de trabalho, uma porrada de trabalho, eles querem ser reconhecidos, mas eles não querem mais aquele vínculo para sempre, assim, para sempre é muito difícil. E aí tem uma outra teoria que fala que essa galera aí é a geração que vai quebrar a Zara, porque eles não querem mais o fast fashion, eles querem propósito, eles querem usar um tênis que tem uma história, eles querem usar um jeans que conte uma história. O trabalho deles, assim, eles não são mais apegados como as gerações passadas que trabalhavam por estabilidade, porque queriam comprar uma casa, porque tinham uma dívida de casa, ou porque queriam comprar um carro. O mundo colaborativo que está se formando aí, e que é um futuro que ele já está aqui na nossa frente aparecendo, né? Então, essa galera que está vindo aí, não é casa que motiva, não é ter carro que motiva, porque eles vieram numa geração em que tem BlaBlaCar, tem Uber, tem Airbnb, né? Então, o mundo corporativo precisa se adaptar a essa nova realidade do colaborativo, né? É desafiador, mas é uma tendência que já estava acontecendo e que agora acelerou mais, né? A gente já sabia, porque provavelmente tu já viveu a experiência de que, putz, eu tenho muito potencial, mas eu não, a minha força não está sendo recrutada para isso aqui, eu posso mais, né? Porque acima da gente, às vezes, tinha alguém que estava mexido emocionalmente, não estava preparada para aquela função. Então, eu acho que esse é o processo, assim. Vai ser desafiador lidar com gente, vai ser desafiador pegar essa galera toda, que tem todas as gerações agora convivendo, e vão viver muito mais, né? Porque agora a aposentadoria está mais longe, então a gente tem que fazer uma costura entre todas essas expectativas que estão vindo aí. Mas eu acho que vem uma realidade muito diferente, e eu acho que vem uma questão muito mais de olhar para o ser humano enquanto humano e a gente perceber que tem que ser prazeroso o caminho, né? Trabalhar não precisa ser só pelo dinheiro, ele pode ser por uma... Sim. E Rosiane, você comentou ainda há pouco que você tem trocado, né, muito com líderes de diversos setores, né, e de diversas hierarquias. Como que essas pessoas, como que esses líderes estão se transformando? Como que eles estão nesse rito de passagem, né, por uma coisa que era mais processual, que as pessoas executavam por necessidades diferentes dessas de hoje, como você já colocou, de um autoritarismo muito mais presente, e, né, nessa versão mais soft, né? Como que as pessoas que você conhece, que você se relaciona, têm se preparado? O que elas têm feito para essa transição? Olha, Pascoal, são várias frentes, tá? Primeiro, o ambiente de trabalho, ele já está ditando suas regras, né? Então, assim, a gente não tem mais uma equipe que é uma equipe permanente. A gente vai treinar pessoas e, se não tiver bom para elas vão embora. Esse é o primeiro indicador que a gente tem hoje e que o líder, ele precisa ficar atento para isso.
Outra coisa também, a gente está muito fadado ao insucesso e a gente começa a ver um outro indicador, que são os adoecimentos no ambiente de trabalho. Uma equipe que sabe do seu propósito, que sabe o que tem que fazer, a tendência dela adoecer é menor. Então, o que vai acontecer? A gente não vai ter uma coesão. Tem pessoas que não vão perceber a sutileza dos recados que estão vindo, tá? Mas é certo que essa nova geração que está vindo vem com uma liderança forte, que vão ocupar os seus espaços. Então, a gente precisa buscar a capacitação. E a capacitação não precisa ser na formalidade, tá? Ela pode ser, e que também é uma grande tendência hoje. Já existe empresas de tecnologia que não contratam mais pessoas que têm curso superior. Eles contratam as pessoas pela sua capacidade de construir o seu saber por aquilo que o mercado está buscando. Tá? Então, a liderança, ela precisa se ressignificar. Tem um treinamento que eu gosto muito, que a gente está montando agora, que é a liderança facilitadora, que é também onde a gente consegue explicar, né, um pouquinho sobre esse campo social que precisa ser formado para que a gente tenha êxito nesse gerenciamento. Mas é um passo de cada vez, e as pessoas percebendo se está funcionando ou não está funcionando. A gente tem percebido que o modelo antigo não está mais funcionando, tá? Está perdendo gente, né? E está gritando que precisa de uma nova postura em relação às pessoas. E as pessoas em relação a outras pessoas, né? O Paulino, que é outro especialista aí no que diz respeito a propósito, a empresas com propósito, né? Já vi belíssimas apresentações dele. Ele comenta aqui que marcas com propósito comunicam claramente para todos os públicos. Os objetivos precisam ser muito claros. E o principal, empresas com propósitos não são egoístas. Eu tento fazer isso na Umunga já há muitos anos, né? A Umunga nasceu para conseguir completar uma necessidade humana que compõe a felicidade. Certo? Quando as pessoas ajudam outras pessoas, a gente se torna mais feliz. Eu nunca conheci alguém que ajudou alguém e ficou infeliz, né? E a gente sempre tenta, né, comunicar claramente, como o Paulinho está fazendo, que, cara, quando você consome o Umunga, você ajuda a ajudar outras pessoas, né? E aí você fica bem. Durante um tempo a gente até usava um slogan que dizia: você mais feliz ajudando crianças e professores, alguma coisa nesse sentido. Queria que tu comentasse sobre isso. O que o ajudar pessoas, né, complementa a felicidade dos seres humanos, e essa tendência que as empresas, num desejo de ser mais altruístas, quem sabe, têm olhado mais para a sociedade, para os problemas sociais. O que aconteceu agora é uma prova clara, né? Centenas de empresas doando milhões e até bilhões, né, por conta da pandemia. Comenta um pouquinho sobre isso, Rosiane, sobre essa necessidade do ser humano ajudar, né, e se tu sabe como as empresas têm lidado com essa oportunidade, né, em tornar os seus funcionários mais felizes. Pascoal, é assim, ó, esse movimento, ele acontece, a gente tem várias frentes no Brasil e no mundo já falando sobre isso, tá? Então, assim, ó, no Brasil a gente tem alguns movimentos, tem muita coisa acontecendo e é muito legal isso. Então, a gente já sabe que tá vindo aí um novo capitalismo, então tem uma frente chamada capitalismo consciente, que já fala sobre esse novo olhar para tudo que a gente está construindo, como a gente consome, como a gente escolhe. A gente tem uma pesquisa gigante que está vindo aí, a segunda edição dela, que fala sobre as empresas humanizadas. Então, a gente já tem 20 empresas ranqueadas. A pesquisa deles é muito completa. É uma pesquisa Qual é o nome da pesquisa? Oi? Lembra o nome dessa pesquisa? Empresas humanizadas. Empresas humanizadas, legal. Desculpa, continua. E essa já classificou, e elas têm uma forma de ranquear muito bem as empresas que conseguem olhar para todas as pessoas, tá? Então, olhar para o teu cliente,
né, para a satisfação do teu cliente, é olhar para o teu funcionário, a satisfação que ele tem para entregar aquilo, é olhar para o acionista, porque ele tem que estar satisfeito com o retorno que ele tem, a gente conseguir fazer esse giro. Está todo mundo consciente que precisa fazer isso? Ainda não. A gente tem todas as lideranças preparadas? Talvez ainda não. Mas com essa onda toda, né, de várias frentes falando a mesma coisa, e por não ser sustentável o que a gente estava vivendo até agora, eu penso que é uma tendência gigantesca. Outra coisa também, porque a gente se convencer de que precisa trabalhar com a felicidade, e quando a gente fala sobre felicidade, muitas vezes vem aquela questão, muita gente fala para mim assim, mas a gente está fazendo apologia à felicidade, parece que todo mundo tem que ser feliz, de uma hora para outra virou uma condição, e assim, quando a gente busca isso sem estar muito organizado, isso tem um efeito rebote. Então, tem que ser um processo mais natural, tem que ser de percepção. Tá difícil hoje a contratação, porque tu tem liberdade, então a gente percebe que as pessoas querem toda a segurança do CLT, mas com toda a liberdade do PJ. Isso já é uma realidade acontecendo. Como que a gente vai fazer para organizar isso? É com a escuta, é com conversa, é com ferramentas que podem dar segurança para essa pessoa, de que da forma que ela vai conseguir vir para a empresa, ela vai ter a entrega dela sendo respeitada, né? O ambiente de trabalho vai ser desafiador o tempo inteiro, tá vindo aí, né, a quarta revolução, tá vindo não, já chegou, ela já está dormindo aqui nas nossas casas, que é o VUCA, né? A gente está vivendo numa sociedade que ela é instável, ela é volátil, ela traz um monte de condição, ela é incerta, né? E que tanto o empregador quanto o funcionário, ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Mas pensando que tem que ser colaborativo, que tem que ser bom para todo mundo, né? Eu assisti essa semana uma live de uma professora também, eu não lembro agora da escola dela, que ela falava assim, durante muito tempo as empresas pareciam que era máquina de moer gente, entrava dentro das empresas e era desconsiderado o fator humano, era desconsiderado se a pessoa tinha problema em casa, então isso já não se sustenta mais. Né? Então, a gente vê o ser humano como um ser integral, ele precisa ser visto como integral, e o ser humano, ele tem que servir como base de sustentabilidade econômica. Uma pessoa bem, né, uma equipe bem, ela está engajada, ela tem sentido no que ela está fazendo, né, e ela vai entregar com mais qualidade, vai entregar bem. Tem um artigo que eu escrevi há algum tempo no Facebook e que eu gosto dele, assim, eu sou suspeita, mas eu gosto dele. E eu falava assim, o que leva um líder a conseguir que a equipe dele venha descarregar um caminhão? Domingo à noite, dia de chuva, eu li esse artigo. O que leva um líder a fazer isso, enquanto tem outros líderes que chamam as pessoas para um churrasco e as pessoas não vão? E aí passa pelo desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, para eu trabalhar com gente, eu tenho que entender de gente. E assim, né, Rosiane, independente de todas essas questões que a gente abordou agora, de maneira particular, tudo isso começou a fazer mais sentido para mim quando eu resolvi investir no autoconhecimento. Certo? De um lado, né, tem as organizações, tem os líderes, né, que tem que estar preparados para essa transição, mas também tem o cara tem que estar, né, alinhado com ele mesmo, né? E como você sabe, né, o meu processo começou lá em Santiago, depois foi 4 anos na África, depois foi mais 1 ano pelo sertão, e o meu autoconhecimento, meu período de autoconhecimento até o Munga nascer levou aí para mais de 5 anos.
Essa galera que está vindo acelerada, que tá querendo ser, como é que se diz? Eu ia usar um termo que fica muito unilateral, mas ela tá querendo ser satisfeita de algum modo, né, para conseguir produzir tudo isso, né? Tu acha que essa pegada do autoconhecimento, do olhar para dentro, da meditação, do revisar presente, passado, futuro, o poder do agora, eles vêm de carona com isso ou não? O que tu acha? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, porque assim, ó, isso que tu falou é muito certo, assim, é autoconhecimento. Então, assim, o que me incomoda, né? Então, assim, ó, eu preciso entender o que me incomoda dentro, né, de todas as relações, não só a relação de trabalho. Então, eu me sinto incomodada com alguma coisa, só que a maioria das pessoas não entendem, não sabem por que se sentiram incomodadas. Elas vão vivendo a vida, aquilo incomodou e é muito mais fácil eu ficar mal-humorada e eu descontar em alguém ou eu passar o dia mal-humorado, mas eu não parei para pensar o que foi exatamente que me pegou. Tá? Outra coisa, as pessoas elas estão vivendo muito, sempre planejando outras coisas, sempre com medo do que vem pela frente, então elas estão perdendo muito esse senso de presença, né? E perdendo o senso de presença, elas também estão se contaminando com um hormônio de preocupação, o hormônio do medo, né? Que é o cortisol. Então, quem tem acesso, né? Quem já experimentou, que começa a se conhecer melhor, que começa a fazer esse caminho de volta, né? Então, eu começo a fazer a gestão da minha emoção. Isso não tá bom para mim. Por que não tá bom para mim? Quantas vezes a gente sabe que não tá bom, que a gente fica chateado com alguma coisa, mas e que o processo se encerra por ali, né? Então, o autoconhecimento, ele faz justamente isso, assim, tá, isso aqui me fez mal por quê? Eu tô com raiva ou eu tô triste? Eu me senti pequeno, eu começo a raciocinar e a pensar sobre o meu sentimento. E aí eu começo a fazer a gestão. Não, eu fiquei chateado com isso, porque isso me remete a um momento lá do meu passado que eu me senti insuficiente. Tá? Então, isso não é do outro, isso é meu. Aí eu consigo fazer o gerenciamento da minha emoção e aí eu vou diminuindo um pouco toda essa carga. E tem uma outra coisa também que vem nessa história, que é o terceiro ponto, né, que eu ia comentar contigo sobre essa disruptura que a gente tem, é uma crise de propósito pessoal, espiritual. A nossa existência, se ela não tiver uma conexão com algo maior, ela acaba ficando fraca, tá? Só que a gente vive essa crise agora, a gente vive crise de identidade, de sentido, de propósito, que a gente pode falar que é uma crise espiritual, né? Porque a gente se afastou, e o espiritual não no sentido religioso, Sim, mas de forma alguma, claro. Uhum. no sentido né, de eu com algo maior. Então, passa por isso, passa pelo autoconhecimento. Muito provavelmente, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, quando tu começou no caminho de Santiago, tinha alguma coisa que te mobilizava e que tu não sabia direito o que era. Mas era um desejo que tu tinha, uma percepção de que a vida era mais do que aquilo que estava se apresentando para ti naquele momento. Eu guarda o raciocínio aí. Só vou fazer um complemento. O Paulino acabou de comentar aqui que todos sabem exatamente onde queremos chegar e principalmente por que queremos chegar, né? Eu lembro que nessa época que você está narrando aí, eu não sabia nada disso, né? Não foi à toa que eu comecei como é que se diz, a trabalhar foi no feeling. Com né? Exatamente, autoconhecimento. Eu lembro, Rosiane, que naquela época, assim, ó, eu comecei a me dar conta que eu não gostava das músicas da rádio que eu vendia. Eu não acreditava naquilo, entende? Eu comecei a perceber que eu não queria mais, como é que se diz, eu queria uma empresa com um objetivo diferente, entende? Eu não queria mais vender por uma meta, entende? Claro que o gestor pode ser super criativo, pode criar contexto, pode criar oportunidades,
mas aquilo não conversava comigo, né? E só depois que eu comecei a olhar para dentro e que as coisas começaram a fazer sentido, que eu entendi assim, como eu estava fora de contexto naquele lugar, sabe? Como, cara, não tem nada a ver comigo isso aqui, eu preciso vazar daqui, né? Tanto é que eu saí da rádio sem ter perspectiva de emprego nenhum, né? Só sair, né, e sair. Por justamente, né, não saber aonde eu queria chegar, como eu queria, né, me desenvolver e assim por diante. E é um tripé muito delicado, né? A Camila Araújo acabou de comentar que também a dificuldade que tem de contratar determinados tipos de profissionais que querem a flexibilidade, mas, né, não querem abrir mão de outras coisas. Ah, mas que tripé complexo esse, hein, cara? Que envolve tanta coisa, o autoconhecimento aqui do indivíduo, a empresa cheia de propósito, o líder que tem que estar totalmente pronto para equalizar isso. Cara, isso aí é uma conta de maluco, né? É um desafio, é isso que eu te falei. É uma construção muito grande. Só que se a gente começa a plantar essa semente, porque olha só, Pascoal, tu poderia ter ficado na tua história lá na tua empresa o resto da vida ranzinza, chateado, né? Brigando com todo mundo. Oi? E estava. O que aconteceu? Tu fez a gestão da tua emoção nesse momento. Tu não sabia de onde que vinha esse grito, mas tu tinha um grito interno que dizia, cara, não tá nada legal. Isso aqui não tá me satisfazendo, isso aqui não tá me ajudando a me construir como um ser humano. E tem uma outra coisa também que eu acho muito legal, é que assim, ó, quando eu falo de propósito, as pessoas às vezes falam para mim assim, eu preciso criar o meu propósito. A gente não cria o propósito, a gente encontra. Porque geralmente ele já está com a gente. A gente já sabe. A gente só precisa parar para ouvir o que grita dentro da gente. Então, tu já tinha dentro de ti que tu precisava de algo a mais, assim, que não era o vender, o ganhar dinheiro, o consumir, né? Não era essa existência que tu queria para ti, tu queria deixar um legado. Tu queria que a tua construção fosse maior do que para ti e para os teus, né? Isso é um senso de propósito muito grande. Tu não sabia o que tu queria fazer ainda, mas tu sabia que precisava fazer uma coisa diferente. Só que a gente muitas vezes não precisa deixar o nosso trabalho. Se a gente entender qual que é o nosso propósito, talvez ele se encaixe na nossa atividade. Ou vai ficar muito mais fácil de tu achar a tua atividade, né? Então, é um processo de olhar para dentro muito forte. Mas ele é um processo triste. Ele não é um processo triste. Ele é um processo de gerenciamento. Porque a hora que tu consegue entender, putz, isso aqui me fez... Eu conversei com fulano de tal, e essa conversa não foi boa. Mas não foi boa por quê? Não sei, foi energia, mas não foi boa, né? E aí tu começa a pensar sobre tudo o que aconteceu e de repente tu entende que ele te falou uma coisa que não te digeriu e tal. E aí tu vai começar a trabalhar esse sentimento, né? Ou ainda tu vai conseguir te dar limite das pessoas que são tóxicas, que são nocivas para ti, que não te fazem bem, só que tudo isso passa pela autopercepção, porque senão a gente flutua na vida, a gente só sabe que não teve um dia bom, mas o que aconteceu? Não, eu não sei, eu não tive um dia bom, né? Então, e outra coisa, assim, ó, o olhar de uma liderança preparada, ele começa a ver se aquele negócio ali é crônico, se aquele negócio ali é pontual, né? Porque tu tem na equipe pessoas que são pessoas que não estão encaixadas naquele processo que está ali. Então, tu tem vários caminhos, né? Tu pode entender que aí é gestão da emoção, né? O que está pegando? É o trabalho? É a liderança? É o pessoal? Então, ajudar essas pessoas a fazer esse caminho, tu cria engajamento também, muito engajamento nas pessoas, porque tu tá ajudando essa pessoa a despertar por uma coisa maior, né? E que a gente não foi treinado para se escutar, a gente foi treinado para flutuar nas emoções, porque parecia durante muito tempo que se a gente sentisse era feio, né? Chorar era feio,
tu perceber que uma pessoa não te faz bem, tu se punia por isso, porque tu se cobrava que tu precisava ser bonzinho. Então, a gente não raciocinava sobre os nossos sentimentos. E aí a gente vivia do jeito que dava, né? Voltando à questão da pandemia, né, Rosiane, eu sempre falo isso, que eu tenho muito respeito, né, e eu oro com muita frequência por todas as pessoas que estão sofrendo, né, as pessoas que estão perdendo entes queridos, né, a gente está indo em dias em que 1.000 pessoas morrem, né, por conta do coronavírus. Somos o 4º país no mundo com o maior número de mortes, e, mais uma vez, não quero romantizar esse negócio, mas, assim, me cuidei, fiquei em casa, né, fiquei longe dos meus pais, com todos os cuidados, e para mim isso, assim, Rosiane, foi um momento, assim, mágico, assim, foi um momento sublime, como foi em Santiago, como foi na África, como foi no sertão, quando eu resolvi dedicar a minha vida, né, a esse projeto chamado Munga, e com muita meditação e um pouco de terapia, algumas coisas fizeram sentido para mim, né? A primeira coisa que eu senti foi uma sensação de paz, entende? A Umunga veio, são 7 anos de trabalho, cheia de altos e baixos, os últimos meses foram de altos, que potencializou algumas conquistas. Então, assim, um sentimento de gratidão muito grande à vida, que aquele dia a dia, a rotina, não estava me permitindo respirar isso. Eu achava legal, eu gostava, eu abraçava a equipe, mas não estava respirando aquilo, né? E quando eu parei para contemplar isso, trancado em casa por conta de uma pandemia, eu fui tomado, Rosiane, por um estado de espírito, de felicidade tão grande, que eu nunca tinha experimentado isso em toda a minha vida, porque a minha felicidade sempre estava relacionada a lá na frente. O dia que a Umunga for assim, o dia que tiver um carro assim, o dia um apartamento assim, o dia que ganhar assim, um relacionamento, estava sempre na frente. E nesses últimos meses, não, eu tô no meu estado mais feliz agora contigo, né? Se eu cair morto aqui daqui a 5 minutos, pode botar na rede social que estava feliz. Estava feliz, fez tudo que, como é que se diz? Tudo que fez, assim por diante. Esse é um ponto, né? Eu consegui me encontrar com a felicidade. E uma outra questão, eu vinha refletindo, Rosiane, por que eu tinha desacelerado? Né? Por que a pandemia me fez desacelerar? Entende? Eu continuo trabalhando, a Umunga continua sendo, como é que se diz? Eu sempre digo que ela é a justificativa da minha existência, é o que eu mais amo nesse mundo, entende? Com o seu propósito, potência, realizações, né? Mas eu desacelerei, entende? Assim, ó, eu quero trabalhar, mas assim, ó, numa linha de paz, de felicidade, de liberdade, de harmonia. E aí, meditação e terapia, né? Me dei conta de uma coisa, Rosiane. Como eu estou sem a necessidade de buscar preenchimento para as coisas internas, né? Consequentemente, né, a leveza, né, surgiu na minha vida, porque antes o Pascoal se transformava num trator desgovernado, por quê? Estava querendo preencher um monte de coisa que interna, e buscava isso com a realização, com o crescimento, com a conquista. Agora, nega, não me transformei num vadio, tá bom? Não me transformei num acomodado, não me transformei numa pessoa conformada, né? Mas as coisas estão fluindo do mesmo modo, mas com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais, sei lá, com mais felicidade, com mais sentido até, né? Com mais propósito, né? Como é que tu acha que essa época de pandemia, né, vai transformar a relação das pessoas com o trabalho, com seus propósitos? Você acha que vai ter uma virada de página? Você acha que já teve e a gente já está andando nela? Porque a voltar ao normal não nunca mais, né? Como que você está vendo o futuro daqui para frente? Eu acho assim, ó, que o que tu viveu, muita gente relata que está vivendo. Tem pessoas que já caíram a ficha e tem outras pessoas que ainda não. Então, assim, ó, o olhar para dentro, né, que essa pandemia fez a gente olhar para dentro, né? Então, fez a gente ficar mais resiliente. A gente está vendo que não adianta espernear, né? A gente tem que tirar o bom do momento que a gente está vivendo. E a psicologia positiva, ela traz, dentro da teoria dela, né? Então, ela traz assim, ó, que o princípio para a gente ser feliz é a gente cultivar, tá? Então,
Primeiro, assim, a felicidade, ela não, os grandes pensadores falam que não é para os inertes. A gente precisa ter um propósito de ser feliz e a gente precisa entender o que é a felicidade. Ela não pode se confundir com alegria, com prazer, né? Com essas coisas que elas são mais efêmeras. Então, a felicidade, o construto da felicidade, o que é? É tu viver mais emoções positivas do que negativas, mas não desconsiderar as negativas, porque as negativas, elas têm uma função de preservação da nossa vida e da saúde. Então, quando vem uma emoção negativa, a gente, né, tem que mandar entrar, tem que perguntar o que ela veio ensinar e tem que deixar livre, né, e a gente já tentar se compensar. Outra coisa que tu trouxe que é muito importante, assim, aqui no nível de amadurecimento, a gente vai aprendendo como que a gente se resgata. Porque durante o dia tu não vai ter que ser feliz o dia inteiro, tu vai ter momentos ruins, momentos bons, né? Mas assim, ó, quando eu tô muito chateada, o que que me resgata? Tem gente que quer meditar, e a meditação, ela tem um porquê, a meditação e a oração. Porque elas deflagram na gente a produção de um hormônio que é um hormônio de pertencimento, é o hormônio de confiança, de sentir prazer, que é a ocitocina. Então, tem uma função muito grande a gente aprender a desacelerar, a gente aprender a ter prazer naquilo que a gente está vivendo. Então, assim, eu tenho um trabalhinho que eu fiz também agora, um artigo que eu até publiquei há pouco tempo, que falava assim, as 7 verdades sobre a felicidade, que fala justamente isso que tu está falando aí. A gente viveu esse momento de reclusão, né? Muita gente teve que conviver consigo mesmo dentro de casa e teve que aprender a fazer a leitura do que gosta, do que não gosta, porque já não sabia mais, né? Teve que buscar esse resgate. Então, né, o construto para a felicidade é viver mais emoções positivas do que negativas, isso conscientemente. Segundo, criar relações positivas, porque essas relações elas vão te ajudar na tua reserva de resiliência, é a tua rede, né, de contenção para quando alguma coisa acontecer. Tu tem que ter uma vida com sentido, né, de dizer assim, pô, essa vida vale a pena, e a gente está vendo que tem muita gente lutando pela vida agora, né, muita gente pensando, pô, essa vida aqui é boa, amanhã eu quero estar aqui de novo, né, não quero perder essa oportunidade. Só que ela é baseada em coisas simples, né? É na vida ordinária, então não é porque eu comprei um carro que eu vou ser mais feliz, isso vai ajudar. Só que tem tem um estudo aí que diz que a compra de um carro, ela tem um efeito de sensação de prazer por 3 meses, depois a gente volta ao normal. Então, esse movimento é um movimento consciente, de eu saber que é no meu olhar, que eu tenho que aprender que no dia a dia não é o jeito que eu sinto, não é o que eu estou vivendo, né? Então, assim, eu estava hoje lembrando estava pensando sobre isso, eu estava lembrando assim, ó, que eu tive a oportunidade de ir contigo para o sertão, e a gente chegou lá, e provavelmente naquelas pessoas que a gente conviveu lá, tinham muitos desses que não saberiam se teriam uma outra refeição, né? Porque a dificuldade no sertão é muito grande, as casinhas, o jeito que eles moram. Só que eu experimentei momentos de muita felicidade naquele lugar. Então, não é do ambiente, né? É do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente significa o momento que a gente está vivendo, né? Para onde a gente coloca o olhar. Isso é uma forma de olhar a felicidade. Que a gente precisou, durante esse período de pandemia, a fazer isso, a ressignificar a vida, a ressignificar os momentos que a gente está vivendo, né? Então, se eu quiser olhar para a minha vida e eu ver coisa ruim, eu vou encontrar milhares de coisas para ver coisa ruim. Só que se eu conseguir virar o meu olhar, né, e entender que teve aprendizado, que teve coisa boa, que eu posso olhar para isso como se fosse o que é ruim eu tenho que considerar para o meu próximo passo para aquilo que eu quero alcançar, né? E uma outra coisa que eu já falei, né, mas que eu acho que é muito importante, é essa questão de eu saber o que me dá prazer, porque a gente passa pela vida e não entende muitas vezes isso. Então tem gente que se resgata na meditação, tem gente que se resgata brincando com o filho, tem gente que se resgata brincando com o pet, cozinhando, né, indo para o sol.
Só que eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer, eu preciso ter esse tempo de calma, esse tempo de observação que esse período de pandemia agora proporcionou para a gente. Então, eu acredito que muita gente vai sair muito mais fortalecido, muita gente vai sair muito mais consciente, muito mais entendendo, né? Qual construção que vai ter que fazer daqui para frente. Tá? Vai ter desafio, vai, né? Isso que a gente falou, não adianta a gente romantizar, porque o que vem é o novo, né? Mas o novo também ele vem de encontro com o novo ser humano que a gente se tornou. Porque eu também tive momentos de muita reflexão e muita felicidade, né? Durante esse período de incerteza, porque a gente está vivendo na incerteza, né? Amanhã, a hora que, né? Daqui a pouco vai dizer assim, não, a gente vai ter uma retomada. A gente retoma como? Né? Se teve tantos desempregos, tantas coisas. Agora, a certeza que tem é que a gente pode mobilizar as nossas forças, a gente pode mobilizar esse nosso emocional, né, para tornar mais forte, para a gente poder conduzir a uma nova realidade. Eu acredito muito, muito que as pessoas vão sair desse momento muito mais fortalecidas e muito mais amigas delas. Legal. Cuidando das suas crenças feridas também, né, Rosiane? Rosiane, indo para os finalmente já, tenho 3 partes antes da gente ir para os finalmente. O objetivo, gente, dessas lives não é fazer jabá de ninguém, tá? Mas quando eu encontro alguém preparada como a Rosiane, não posso querer de deixar compartilhar isso com quem precise, né? Rosiane, há um tempo atrás, tu começou a atender individualmente, tu está atendendo empresas. Como que é o teu trabalho que envolve tudo isso que a gente conversou hoje? Então, eu tô com uma empresa, a minha empresa se chama R2D, Pessoas, Negócios e Humanização, e eu atendo, e a gente está atendendo de forma individual as pessoas dentro da linha da psicologia, com ferramentas, com intervenções que possam ajudar as pessoas a fazer esse caminho para construir o bem-estar subjetivo e a felicidade, encontrar mais emoções positivas, e aí a gente tem várias técnicas para alcançar isso. E dentro das organizações, nós estamos com um projeto agora, que nós estamos atuando em todas as frentes, né, que é o ciclo de vida de um colaborador dentro da empresa. Então, eu e o meu sócio, a gente tem aí 20 anos de experiência dentro da área de recursos humanos, então a gente viu muita coisa legal e muita coisa que não é legal. E aí, dentro dessa pegada da humanização, então a gente tem ferramentas para ajudar as áreas de recursos humanos a trabalhar, como atrair, como integrar, como engajar, desenvolver, remunerar, e como a gente trabalha a transição também da carreira dos profissionais dentro da organização, né, com técnicas, né, da nossa experiência e de toda a nossa formação, com essa pegada da humanização, para integrar e para dar sentido para as pessoas, né, para que todos possam ter mais resultado. Então, essa é a nossa pegada de trabalho hoje na nossa consultoria. E certamente você está trabalhando muito online, né? Quem daqui a pouco, as pessoas que estão nos assistindo agora, as pessoas que vão assistir depois, né, lá da Bahia, vão te ligar e conseguem te contratar para trabalhar virtualmente, né? Essa semana eu atendi uma pessoa da Filadélfia. Sério, Rosiane, que legal, parabéns mesmo. Online, muito legal. Rosiane, tu antecipou um pouquinho a pergunta que eu ia fazer, mas eu queria tentar voltar nela para ver se a gente consegue resgatar mais alguma coisa. Do nosso time, de todas as pessoas que já passaram pela Umunga, você foi uma das poucas pessoas que teve, né, a experiência em loco, né? Você sentiu a nossa dificuldade de acesso, você percebeu a potencialidade do time, você percebeu eu não gosto de colocar os beneficiados dos nossos projetos como pessoas carentes, porque são pessoas potentes, mas você conheceu os professores, você foi para a casa da comunidade, né? O que foi mais marcante para você? Assim, quais foram as verdades que você trouxe daquela experiência lá no Sertão do Piauí por conta do projeto Escola do Sertão? Nossa, Pascoal, foi uma experiência para mim assim muito marcante, porque na época que eu fui lá, que a gente foi lá em 2015, né? Eu acho que sim.
eu estava muito mergulhada em processos empresariais, nessa dureza da vida, nesse superpoder que a empresa coloca para as pessoas, e foi um mergulho no humano a ida para lá, porque a gente viu que, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade que eles tinham, eles têm um olhar, um acolhimento, né? Foi, assim, uma experiência muito bonita de ver o quanto a gente, um pouco, né? Porque o que a gente ofereceu para eles foi um pouco de conhecimento, né? Para os professores, para eles poderem fazer o repasse, mas o quanto eles são sedentos e o quanto isso pode impactar a vida daquelas pessoas, né? De tão longe. E a pergunta deles, né? A gente também, né? De tão longe, o que a gente estava fazendo lá? Qual que era o nosso interesse em ajudar aquelas pessoas? E o interesse era um interesse genuíno de ver um mundo melhor para aqueles que a gente sabe que não teriam acesso a tantas coisas como a gente tem, né? Então foi um pouco de compartilhar daquilo que é muito da gente, assim, né? De compartilhar um pouco de amor mesmo para aquelas pessoas e ver o quanto faz a diferença. O pouco que a gente pode dar para algumas pessoas é muito significativo. Depois que eu tive no sertão, várias pessoas começaram a me seguir nas redes sociais e as pessoas falando do impacto, às vezes uma fala que a gente nem percebeu, né, que foi uma fala automática, o quanto aquilo marcou e o quanto aquilo mobilizou a pessoa para ela ter uma vida diferente. Então, é muito rico, assim, essa experiência é muito rica. Eu tenho fé, né, que muito em breve você vai estar na Amazônia com a gente, e lá, assim, essa pergunta, assim, veio com muita frequência e me sensibilizou demais, né, porque, imagina, Atalaia do Norte é uma das cidades mais longínquas do país, fica lá no interior da Amazônia, divisa com o Peru, próximo àquelas aldeias super isoladas, né, e aquelas professoras, a coisa que elas mais me perguntavam era isso, mas por que vocês estão aqui? Ninguém vem aqui. Por que vocês gostariam de ajudar a gente? A gente não tem nada para oferecer para vocês, a gente tá aqui, entende? E de novo, né? Depois que elas entendem o quanto é genuíno o nosso trabalho, o quanto é verdadeiro, né? Porque, assim, é uma coisa muito injusta isso, né, Rosiane? A gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Todo mundo fala que o mundo tem que ser um lugar melhor, mas quando a gente fala em ajudar o Otávio, lá de Atalaia do Norte, quando a gente fala em ajudar a Maria Luana, lá de Baixo dos Belos, que foi uma região que você conheceu, quando a gente fala em ajudar uma criança no interior da África, parece que não faz sentido, né? Não, a gente tem que ajudar onde estão nossos stakeholders, a gente tem que ajudar onde estão nossas plantas, a indústria, né? As comunidades onde estamos inseridos, né? E quando eu vou para aquelas regiões, assim, e vejo aquelas potências todas, né, e percebo, assim, que pouquíssimas organizações se fazem presente, muitas vezes nem o poder público consegue chegar lá direito, né, aquilo, assim, é uma coisa que me inquieta, assim, sabe, me tira o sono, e a gente consegue, como é que se diz, resolver, assim, um percentual muito pequeno de tudo aquilo que o Brasil tem. E quando eu vivo essa experiência, né, exatamente. E aí, quando eu vivo uma experiência dessa, nossa, Rosiane, isso assim me deixa ainda mais inquieto, entende? Me dá o desejo de querer descobrir outras Atalaias do Norte, outras Betânia do Piauí, e eu fico pensando que com essa desigualdade que a gente percebe, cara, o Munga vai ter que ser perene, cara. Eu gostaria muito de chegar no momento e perceber que não existe mais a necessidade da Munga existir nesse contexto, né? Mas eu percebo que isso vai muito longe. Então, hoje eu queria te fazer umas perguntinhas rápidas, mas tu não pode pensar para responder. Tu tem que responder assim, ó, papo. A gente vai brincar aqui, ó, de pinga-fogo, de Marília Gabriela, tá? Ela é bem tudo muito rápido, tá? Não pode... Fica tranquilo que, ó, a Paulina já me falou que a tua mãe não tá assistindo, teu pai também não, então pode falar tudo que não tem problema, tá bom? Pode mandar mesmo. Pode mandar nada, tá? Minha Anja, vamos lá, um livro marcante que você leu aí nos últimos tempos, ou na quarentena, ou que tenha sido marcante da tua vida? Ai, Pascoal, olha, eu li muita coisa, mas tem um livro que eu li agora, que eu acho muito legal, é Em Busca de um Sentido. Em Busca de um Sentido. Uhum. Do que fala o livro? Ele fala
Ele fala sobre um escritor, ele é um médico psicanalista austríaco, que ele viveu em campos de concentração, e aí ele traz a experiência dele do campo de concentração e traz a experiência do propósito. Então ele fala assim que durante o tempo que ele estava lá, as pessoas, quando elas acordavam mais tristes, mais embotadas, era certo que aquelas pessoas seriam abatidas. E que as pessoas que tinham um senso de propósito, que sabiam o que queriam fazer na guerra, essas pessoas, elas se mobilizavam com forças muito grandes para conseguir se construir. E ele, observando isso, ele falou que ele criou o propósito de escrever esse livro, e aí ele se tornou mais forte, né, e acabou conseguindo. Então, a história é muito legal, porque ele fala que, apesar da dor, a gente consegue ver beleza naquilo que a gente está vivendo, né? E se a gente consegue construir um objetivo para o além desse momento ruim que está vivendo, a gente mobiliza força, a gente resgata a possibilidade de passar por isso sem dor e encontrar o nosso propósito ali na frente. É muito legal esse livro. Ótimo, ótima referência. Vou colocar uma printzinha desse livro depois dos nossos stories, tá? Filme marcante aí, Rosiane. Filme marcante Cara, eu não lembro o nome de filme. Mas tem um filme da minha adolescência que fala sobre um cego que recupera a visão e consegue enxergar. Ele é um filme muito antigo. Depois eu vou colocar o nome também. E ele fala, ele recupera a visão, ele consegue enxergar o mundo porque ele nunca tinha visto, e ele aprende, né, a ter as imagens, e ele perde a visão de novo. E aí tem toda uma descoberta da emoção e do saber e do viver por conta desses dois momentos que ele vive. Assim, eu acho essa história muito bonita. Ei, qual música tu canta no banheiro, na hora do banho? Não tem uma música que deixa mais animadinha? Eu tenho várias, mas são todas muito infantis. Tem uma que eu gosto muito que fala que existe. Eu não vou cantar. Tem um rei na floresta e aonde a vida é uma festa. Rei na floresta, o rei de uma festa? Tem um rei que é criança e Gente, ele é da Xuxa, ela é da Xuxa, essa música. Ah, é da Xuxa? Pois é, a minha é do Lulu Santos, com a Onda do Mar. Essa música é a minha. Eu vou procurar. Isso é coisa do Tadashi, né? Festa, onde a vida é uma festa. Não tô lembrando. Isso é coisa do Tadashi. A lei é todo mundo entrar na dança. É lindo. Ei, inspira muito. E um pensamento aí, um pensamento, um chavão, alguma coisa que você leva contigo. Eu tenho levado, eu quero, eu posso, eu consigo. Você? Eu tenho um que é muito antigo meu, que é assim, ó, que ele me alimentava muito durante as minhas crises, assim, ó, tudo posso naquilo que me fortalece. Show de bola, maravilha. Uma pessoa que é referência na tua vida? Eu tenho várias. Assim, referência para mim muito forte são os meus pais, que os dois são uma misturinha fina que trazem muita referência de personalidade. Eu acho que uma pessoa que me mudou muito, né, que me ajudou muito a ser o ser humano que eu sou hoje foi o Tadashi. Ele foi uma pessoa que me... Ei, que são aquelas meditações dele com 12 mil pessoas? Já participei de algumas. 20 agora. Chegou a 20 já. Da última vez que eu acompanhei estava em 12. Também é uma outra personalidade do bem, e ele tem bem essa pegada assim, ó, a gente sabe que nessa existência a gente precisa de competência, sucesso e performance, mas que o ser humano, se ele não se entender e se ele não voltar para dentro dele mesmo, ele não alcança esses níveis, né? Ei, lembrança de família, de infância. A melhor lembrança de infância que tu tem? Sempre lembro dos domingos, a família toda reunida. Você Primeiro sempre era isso, né?
Primeiro na casa dos meus avós, né? Tanto paterno quanto materno. Então a gente reunia aquela galera e era uma multidão. E hoje a gente repete isso, né? Hoje não, né? Antes da pandemia, e a gente vai fazer isso depois da pandemia também, que eram os almoços de domingo, onde a gente tinha uma rodada muito grande de bate-papo entre os irmãos e sobrinhos. Isso faz a gente crescer muito. Rosiane, um palavrão bem gostoso que tu gosta de falar. Aquele assim que... bom, acho que é uma alternativa boa. E Rosiane, tem mais? Tem outro? Pode mandar, tem outro? Vários, porque um palavrão bendito, ele desopila o fígado. Ele é necessário. Assim, ai, meu Deus do céu. Eu nunca esqueço uma vez, quando eu trabalhava na RBS, né? Não sei se você lembra da Jaqueline Moeck e do Luiz Cardoso. Uma vez o Luiz me dando um xingão na frente de todo mundo, eu botei a mão assim né? Falei assim, alguma coisa. A Jaque veio assim perto de mim. Ei, tu mandou o Luizinho para aquele lugar na reunião? Eu digo, mandei. Bom. Consegui voltar para, como é que se diz, para a base. Rosiane, última pergunta e tem que falar rápido, não pode pensar. O que realmente importa? O momento presente. Opa, o poder do agora. O que eu estou construindo agora, assim, isso para mim foi um aprendizado, tá? Nem sempre foi assim, mas hoje para mim o que importa é quem está na minha frente agora e é o meu momento presente, é o que eu posso fazer de melhor. Legal. Rosiane, as nossas conversas, geralmente elas têm 1 hora de duração. Como eu não consegui estabelecer o link com o Instagram, até várias pessoas me chamaram aqui que ficaram esperando pelo Instagram. Como eu não tive essa limitação, porque não estávamos ao vivo lá, nossa live já tem quase 1h20. Então, quero te agradecer imensamente. Sou suspeito para falar, porque eu adoro conversar contigo, mas a gente conseguiu navegar sobre questões relacionadas ao ser humano de uma maneira mais individual, né? Mais eu, né, comigo. A gente conseguiu navegar sobre a ótica do ser humano no mercado de trabalho, a gente conseguiu falar sobre liderança, a gente conseguiu falar sobre mercado de trabalho, a gente conseguiu falar sobre coisas, né, que nos permitem, né, sermos seres humanos mais completos, né, e tudo isso, assim, eu acho que fez com que a gente atingisse muito bem o nosso objetivo de inspirar e trazer um pouco de positividade, porque nós só falamos de coisas que podem nos tornar seres humanos mais completos, e eu lamento tanto, Rosiane, lamento tanto quando eu percebo que manifestações desse gênero atingem determinadas pessoas que não vê sentido nisso, que acham que não precisa, que é coisa de autoajuda, que é coisa de não sei o quê, que é coisa de livrinho que tu compra no aeroporto e resolve com os 10 passos para isso. Eu acho uma pena, me dói tanto, porque assim, ó, Rosiane, não que o mundo não tenha mais pessoas felizes, mas o que eu sinto é tão verdadeiro, é tão genuíno, é tão gostoso, eu queria tanto que outras pessoas sentissem isso. E é por isso, né, que eu valorizo muito tanto o teu trabalho, sempre crio conexões quando posso, porque eu penso que o que você oferece em termos de competências profissionais é o que realmente importa, né? Porque quando a gente consegue equilibrar tudo isso, a gente dá mais sentido para o agora, nem para o passado, para as culpas do passado, nem para a ansiedade do presente, nem para insatisfação do presente e nem para a ansiedade do futuro. Então, assim, nossa, ficou... assim, ó, e só para complementar, tá, o que tu tá falando, quando as pessoas não percebem a importância da felicidade, eu sempre fico pensando assim, ó, então elas têm que saber qual que é o custo da infelicidade. Uhum. Porque a felicidade, ela vem de uma coisa muito completa, assim. Então, ser feliz é ter saúde, né? E aí a gente tem né, tudo. Então, ser feliz, ela faz parte de uma proposta estratégica de performance. Então, isso é para o ser humano, é para uma organização e é para uma nação. Então, se a gente tiver pessoas mais felizes, a gente vai ter uma nação melhor, a gente vai ter pessoas que vão viver melhor. E uma coisa que você falou na nossa última conversa, a gente foi bem, que eu sublinhei, foi que a felicidade é uma posição de determinação também, né?
Não é uma coisa que a gente fica esperando chegar, uma luz divina, né? É totalmente intencional, propósito para você, né? É um objetivo, né? E aí você trabalha com todas as articulações necessárias, né? E aí vem as técnicas e as ferramentas que a gente usa, porque isso é devagar. Então, assim, quando tu perguntou da música, eu ia te falar assim, ó, que antigamente, porque eu já tive momentos de depressão na minha vida, a minha música de vida é horrível que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar. Era assim, ó, quando brotava na minha cabeça assim, era assim, essa tristeza toda dentro do coração. Aí tu imagina como que o ser humano, porque isso era eu, numa versão da encarnação passada, né, alguns anos atrás, o quanto isso é duro, né? Então hoje eu tenho músicas que potencializam a minha energia, mas é por uma questão intencional, porque essa música ainda brota na minha cabeça de vez em quando, né? Só que a gente tem que entender decidir. E decidir também se vai alimentar a música, né? Ou se vai, de repente, ouvir alguma coisa com o Mundo do Mar, ou sei lá, o que possa inspirar, né? Isso. Rosiane, assim, tenho muita felicidade, assim, ter você no time, ter você como amiga, assim, a gente já passou por tantas coisas boas juntos, né, a gente já se ajudou profissionalmente, a gente já brigou por conta de panetone, a gente já se abraçou no sertão, a gente já se viu desconstruir e reconstruir, né, carreiras, né, em momentos diferentes da nossa vida. Então, assim, tenho muita gratidão, porque, assim, realmente as coisas as abordagens que você faz nos traz questionamentos que de novo, né, que dão sentido à vida, que, como eu falei anteriormente, me fazem enxergar aquilo que realmente importa. Gente, na boa, essa live não tem nenhuma pretensão de fazer jabá, mas quando eu gosto de uma coisa, eu falo mesmo. Então, quem está passando por essa fase de busca, de revisão, de entender, chama lá a Rosiane Duarte nas redes sociais, conversa com ela, porque eu acho que tem muito sentido mesmo. Fiquei super feliz com as pessoas que nos assistiram, aqui a Fabiana de Oliveira, nossa assinante do Omunga Clube, sempre presente em todas as lives. A Elza, então, meu Deus, olha, não tem nada que a Omunga faça nas redes sociais que a Elza não participe, não comente. Brandel Júnior, um dos próximos convidados aí para nossa live, muito obrigado. Teve até a Salete Schumacher também, tem até uma professora lá de Betânia, uma aluna beneficiada pelo projeto Escola do Sertão, a Edenilza, lá do Sertão, não sei como é que tu conseguiu conexão, Edenilza, fico super feliz também. Paulino, Camila, Alfredo Costa, Natália, tô vendo aqui assinante do Omunga Clube também. Então, enfim, várias pessoas que nos alimentam, né, e potencializam a Omunga para que a gente continue realizando. Pessoal, olha só, essa live já está disponível ali no Facebook. Por favor, compartilhem, marquem a Rosiane, marquem a Omunga, marquem o Roberto Pascoal, sigam esses três em todas as redes sociais e nos ajudem a potencializar o mundo melhor por meio da educação. Quarta-feira tem live novamente, domingo tem live novamente, e eu espero que vocês, né, façam parte para a gente continuar compartilhando essa energia de positividade e de inspiração. Rosiane, você finaliza, palavras finais, que pode ser teu mantra, pode ser uma oração, pode ser um depoimento. Você encerra o Omunga Live desse domingo. Tá contigo. Eu só queria falar, assim, que diante da teoria da psicologia positiva, quando tu começou a falar da nossa história, então a gente realmente é a rede um do outro, né? A gente já teve muitos momentos dessa história toda, conexão com família, inclusive pela amizade que tu teve com o Paulino. Então, assim, a gente já se causou muita emoção positiva, emoção negativa em alguns momentos, como tu falou, mas que foram muito poucas, né? Acho que serviu muito para o aprendizado. A gente é rede de apoio um do outro, que ajuda a ser mais resiliente, e a gente sabe que tem uma vida de propósito, assim. Então eu te agradeço muito, né, em todos os momentos que as nossas trajetórias se cruzaram, a gente viveu um momento de crescimento muito grande juntos, né. Então a Omunga também me proporcionou e ainda me proporciona, e eu tenho certeza que, né, vai me proporcionar ainda experiências
humanas maravilhosas e que eu sei que eu vou levar para toda a minha trajetória. Então, agradeço muito, né, por esse teu olhar, né, que eu admiro muito, esse teu olhar humano, né, de olhar para o outro com essa compaixão, com essa mobilização tão grande, né, de ir para tão longe, e dizer que é muito bom poder contar com uma ferramenta como essa para a gente também se mobilizar e colocar um pouquinho da nossa emoção e da nossa empatia também em prática, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado para as pessoas que ouviram, né? No domingo à noite, não é muito fácil, mas eu sou muito grata, assim, eu tenho que dizer, né, gratidão para ti, gratidão para essas pessoas, gratidão para o mundo por eu ter entrado também nesse caminho que teve uma transformação, assim. Então, e a gratidão também é um dos passos para a gente alcançar um pouquinho mais de felicidade. Duas coisas importantes para serem felizes, né? A gratidão e a ajudar as pessoas. E para isso vocês têm o Munga Clube, não esqueçam, só entrar no Sair da Munga e eu vou assinar. Rosiane, mais uma vez, muito obrigado, beijão para toda a tua família aí que acompanhou, beijão para todo mundo que esteve com a gente. De novo, compartilhem e até a próxima quarta-feira. Grande beijo, até mais. Valeu. Tchau, tchau.